Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 10. O homem que agrada a Deus em situações difíceis. Nós temos sido aqui no Brasil muito privilegiados com respeito à vontade de Deus para conosco, no sentido de pouco sofrermos. Neste sentido, somos privilegiados, mas num sentido espiritual, nós não temos este privilégio de sofrer pelo Senhor. Ou seja, temos sido menos nobres do que demais servos de Deus que têm tido o privilégio de serem escolhidos por Deus para sofrer. Ninguém, entretanto, escolhe o sofrimento espontaneamente, a menos que este sofrimento esteja intimamente relacionado com a fidelidade e a obediência ao Senhor. Resumindo, então, no Brasil nós temos tido muito poucas oportunidades de sofrermos, de demonstrarmos a nossa fé em meio a tribulações, sofrimentos e angústias. Na realidade, outros povos têm sofrido muito por causa do Evangelho, e nós muito pouco. As situações difíceis, portanto, de perseguições físicas, têm acontecido muito mais em outros países do que no Brasil. No Brasil, entretanto, nós temos, e tanto mais fiel quanto nós somos, mais sofrimento espiritual nós podemos ter. Sim, no Brasil nós podemos ter sofrimento espiritual. Basta que sejamos fiéis ao Senhor, basta que queiramos ser fiéis a Deus. No entanto, eu creio que vamos ter também no Brasil sofrimentos físicos. Tudo indica, a situação do país caminha para o fim. No caso específico do Brasil, nós cremos que o país vai passar por situações críticas onde o sofrimento será marca característica para aqueles que são fiéis a Deus. O sofrimento será uma marca característica. Por enquanto, esse sofrimento parece distante, tendo em vista a pouca significação do povo de Deus no Brasil. O povo de Deus no Brasil influencia muito pouco. O Brasil pode simplesmente dispensar a participação do povo de Deus, que não vai perder nada. O povo de Deus não influencia a política, não influencia a economia, não influencia o ambiente social, não influencia os rumos do país, a situação bélica, nada. O povo de Deus no Brasil não influencia nada. Então, o país também não tem como mobilizar suas hostes malignas para perseguir o povo de Deus. Não é necessário, neste aspecto, mobilizar as hostes malignas para isto. Mas eu creio que vai chegar o dia em que a perseguição virá. E então nós também teremos experiências de tempos difíceis, tempos turbulentos, aos quais já se referiu o apóstolo Paulo. Em tempos difíceis, o homem pode pensar duas vezes antes de casar. Hoje o casamento é quase que uma regra geral no Brasil. Mas em tempos de angústia, em tempos difíceis, o homem e a mulher de Deus consideram seriamente se devem casar ou não. É uma das características dos tempos difíceis. E nós vamos ter esta experiência no Brasil também, porque é um privilégio que o povo de Deus tem para manifestar quais são os verdadeiros escolhidos, para manifestar a natureza dos verdadeiros servos de Deus. Eu gostaria que você meditasse nestas coisas. Este assunto é sério. Em 2 Samuel, no capítulo 2, nós encontramos os versículos 21 e 22, um pouco sobre Abner. Vamos ver algumas características que ajudam a definir o perfil do homem que agrada a Deus. Isto para que você possa se inspirar nestes exemplos e procurar ser uma pessoa que agrada a Deus em tempos difíceis. Segundo Samuel 2, 21 e 22, nós encontramos o Abner.
era comandante do exército de Israel, sendo perseguido por um homem de Davi. Este homem era até parente de Davi, era mais ou menos sobrinho de Davi, chamava-se Azael, e estava perseguindo Abner, querendo matá-lo. O Abner não queria matar o Azael e estava dando oportunidade para que o Azael se afastasse. Azael era novo, era um rapaz jovem, muito jovem ainda, e o Abner um homem já feito. E por respeito à familiaridade que Azael tinha com Davi e com Joabe, que era comandante do exército de Davi, o Abner não queria matar o Azael. Isto era uma manifestação de magnanimidade. Ele, numa situação difícil, o Abner estava sendo perseguido para ser morto. Ainda assim, em situação difícil, ele mostrou magnanimidade, respeito e honra aos homens constituídos. E ele exortou Azael: Azael, afasta-te, desvia-te para a direita ou para a esquerda, tome uma armadura e vamos lutar de igual para igual. Azael não quis nada disso, correu atrás. O Abner não teve outra coisa a fazer a não ser matar, e matou o Azael. Mais velho, mais experimentado, mais maduro, o Abner não teve dificuldade para conseguir o seu intento. Ele tinha muitas armas no seu bolso, à sua disposição, devidas à sua longa experiência de guerra. E não foi difícil matar um jovem que, mais ligeiro, mais veloz, mais ágil do que ele, no entanto, tinha pouca experiência. Na obra de Deus, a simples disposição, a vontade de fazer, a correria, o impulso, o muito trabalhar, não significam muita coisa, não. Isto tudo precisa ser temperado pela experiência, pela orientação de Deus. Caso contrário, não vai adiantar nada. Deus não é um Deus que faz as coisas com a turma do oba-oba. Conhece a turma do oba-oba? Vamos ver, vamos aqui, faz isso, faz aquilo. A obra de Deus não é assim, não. Vamos ver, vamos fazer assim, da oba-oba. Não é assim, não. A obra de Deus é feita com respeito às autoridades que Deus constituiu e em obediência, é submissão. Mais adiante nós vemos o próprio Abner, em 2 Samuel 3, versículo 8, preste atenção. O próprio Abner dando um exemplo de firmeza, de fidelidade. Ele estava firme e fiel à casa de Saul, quando politicamente para ele já teria sido muito melhor estar com Davi. Mas ele estava fiel à missão que recebeu de proteger a casa de Saul, o que havia sido ungido por Deus anteriormente. Então aqui está mais uma característica, a fidelidade aos compromissos assumidos. Então a magnanimidade, a fidelidade aos compromissos assumidos. Em 1 Samuel 11, versículos 12 e 13, após uma vitória difícil, porém vinda da parte de Deus, de Saul sobre seus adversários, os adeptos de Saul queriam matar os céticos, os críticos, e Samuel disse: não, hoje ninguém vai morrer. Foi magnânimo. Hoje é dia de vitória, dia de alegria, dia de bênção de Deus. Então ninguém vai morrer. Foi magnânimo. Samuel, aquele homem de Deus que deve nos inspirar, a cabeça no lugar, firmeza, friamente tomou a decisão. Não é tempo para degladiações entre irmãos. Nós não devemos fazer concorrência entre irmãos. Vamos honrar ao Senhor. Ainda em 1 Samuel 12, versículo 16, o próprio Samuel se põe contra todo o povo num gesto de firmeza, desafia todo o povo e diz: ponde-vos aqui agora e veja esta grande coisa que o Senhor fará, para que saibais que é grande o mal que tendes cometido. Firmeza, fé de que Deus haveria de responder a ele e de que o povo haveria de saber que Deus é Deus. Há necessidade desta fé em você, como aqueles homens da fé no passado. A galeria dos heróis da fé em Hebreus 11 está lá para você ler. Leia. Em 1 Samuel 13, nós encontramos uma situação totalmente desigual. O capítulo descreve os filisteus com um grande exército para arrasar, destruir Israel. E Jonatas, firme ao lado de Saul, seu pai, garantiu grande vitória para Israel por causa da sua firmeza. Deus quer firmeza em nós.
Em 1 Reis 19, versículo 18, encontramos o quadro de apostasia espiritual. Nos tempos de Acabe, os sacerdotes e profetas de Deus sendo mortos, Elias sendo caçado como um marginal e com medo até quando vai à presença de Deus. Deus diz: Elias, consola-te, tranquiliza-te, eu conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Santidade, separação, joelhos que não se dobraram a Baal. Deus quer de você hoje esta firmeza, esta santidade, que você não dobre seus joelhos ao dinheiro, ao materialismo, à honra, à fama do mundo, que você não dobre seus joelhos a esta situação instituída, mundana, caótica que aí está, mas que você esteja firme, que você descanse a sua vida nas mãos do Senhor, se separando do que está ao seu redor, não se misturando com o que aí está, não se misturando com a religião prostituída que vende a honra de Deus por interesses materiais, políticos, humanos. Não se misture com nada disto, mas mantenha a sua santidade, porque Deus tem também em nossos dias os 7.000 que não dobraram joelhos a Baal, e que você esteja entre eles também. Aleluia! Em Neemias 12, versículo 36, nós encontramos uma situação difícil, desânimo geral, generalizado, e naquela situação, a reconstrução dos muros de Jerusalém, do templo, a restauração do culto a Deus, careciam de uma atitude firme, de liderança, de exemplo. Então nós encontramos o sacerdote Esdras indo adiante do povo. Esdras ia adiante do povo. O líder precisa ter coragem, precisa ter exemplo e liderança para ir adiante do povo, e o povo o acompanhará. Com firmeza, ele vai adiante do povo, e o povo vai ver nele um exemplo digno de ser seguido. Esdras ia adiante do povo. Esta era a grande verdade que precisava ser estabelecida. Esdras estando adiante do povo, líder dando exemplo. Ainda em Neemias 13, versículo 3, nós encontramos Deus dando ordem, e eles obedeceram. Apartaram de Israel todo elemento misto, separação. Devemos nos separar de tudo aquilo que não é de Deus, de todo aquele que não é de Deus. Somente os propósitos de Deus nós devemos colocar em nossa frente. Aqui estão algumas características, dentre muitas outras que poderiam ser citadas, do caráter do homem, da mulher de Deus, que Deus quer em tempos de dificuldades. Vamos recordar, nós falamos sobre a magnanimidade, sobre a fidelidade, sobre ser fiel. Falamos sobre o perdão, falamos sobre a fé, sobre a firmeza, falamos sobre a santidade, coragem, exemplo, liderança. Deus quer ver isto nos homens e mulheres do seu povo. Ele quer ver coragem, firmeza, liderança, magnanimidade, honra, respeito, submissão, autoridade. Deus quer ver estas qualidades, estas características que moldam a vida do homem que Deus quer usar em tempos difíceis. E nós já estamos começando a passar por tempos difíceis. Seja você uma destas pessoas que Deus quer. Amém.